Olá, pessoal. Vamos iniciar aqui esta aula em que nós vamos falar sobre ordenação e filtros. Bom, eu sou o Gerson, professor do Cotemig, e essa é a nossa aula de Banco de Dados 2. Hoje o assunto é filtros e ordenação. Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, na prática, como que a gente pode trabalhar. Eu vou usar como base o banco de dados biblioteca, que tem a tabela usuários. Usuários fazem empréstimos, empréstimos contêm livros, e os livros estão numa seção. Vou particularmente pegar a parte do banco de dados que inclui a seção e o livro. Muito bem, para isso eu vou usar aqui o PHPMyAdmin. Eu já estou com o banco de dados biblioteca, e aqui nós temos algumas tabelas. Por exemplo, a tabela livro já tem alguns livros cadastrados. Reparem que no cadastro do livro você tem a seção ID. Isso é a chave estrangeira que é utilizada para fazer a ligação na tabela seção. Então, os livros eles pertencem a determinadas seções. Com isso, a gente pode concluir que eu poderia fazer aqui um select from seção S left join. Por que left join? Porque eu quero pegar todas as seções. Agora aqui, como que eu ligo a seção no livro? O ID da seção tem que ser igual à chave estrangeira do livro. Beleza. Agora eu posso escolher quais os campos eu vou selecionar. Eu vou pegar aqui o nome da seção. Vou usar o livro aqui. Vou colocar um apelidinho aqui para ela. No caso, seção. Vamos pegar também o título do livro. Vamos pegar aqui os autores dos livros. Beleza? Está feita a minha primeira consulta. E aí eu executei a consulta, apareceram as seções e os seus respectivos livros. Bom, nesse caso aqui, não tem uma ordem prévia para as informações. Né? Assim que for sendo cadastrado, os dados vão aparecendo aqui. Então, se eu quiser fazer a ordenação, eu posso escolher o campo aqui e fazer a ordenação. Aqui eu vou ordenar pelo nome da seção. Neste caso, quando eu executar, a seção vem ordenada. PQRST. Mas os livros não têm ordenação específica. Bom, uma outra coisa que eu posso fazer é, em vez de ordenar pelo nome da seção, ordenar pelo título do livro. Nesse outro exemplo, eu vou executar e os livros vão vir ordenados. Porém, agora as seções saíram de ordem. Existe uma terceira coisa muito mais legal que eu posso fazer, que é ordenar pela seção e, em seguida, pelo livro. Bastando para isso colocar uma vírgula na ordenação. Isso vai ficar muito legal porque eu vou ter primeiro as seções ordenadas, pedagogia, romance e técnicos. E dentro de cada seção, outra ordenação. Introdução, projeto de sistemas, e dentro de romance, a cor púrpura, a história e nada por acaso. Então, é uma ordenação composta de duas colunas. Beleza? Bom, vamos ver aqui como que ficaria a cláusula where. Digamos que eu queira pegar aqui somente uma seção. Where nome igual a... Digamos que eu queira pegar somente romance. Eu posso fazer, então, esse select, e aí ele vai mostrar somente os livros daquela seção. Neste caso, foi muito tranquilo, né? Porque a seção era um campo em que eu poderia selecionar o nome. Existem algumas situações, isso não vai ser tão tranquilo. Eu vou voltar aqui e mostrar os livros. Veja bem, se eu quisesse os livros por exemplo, do Tannenbaum,
Acontece que esse campo é um campo multivalorado. E, às vezes, esse autor vai poder estar junto com outros. Então, se eu digitar o nome do autor completo, provavelmente eu não vou localizar o livro dele, porque eu teria que digitar todos os autores, né? Então, existe um filtro que eu posso fazer, muito interessante, que é utilizando o like. Então, por exemplo, L.autores, like. E aí eu vou usar uma máscara aqui, ó, no começo e no fim. Ele vai pegar o Tannenbaum. Eu nem preciso de colocar o nome todo. Ele vai pegar o Tanner em qualquer parte dos autores que ele encontrar. Eu escrevi errado aqui. Autores. Beleza, lá, pegou o livro do Tannenbaum. Se eu quisesse pegar de outro autor, faria da mesma forma muito facilmente. Richard Bach. Então, o like, ele serve para você pegar uma porção daquele campo. É bem interessante nesse caso específico aqui. Bom, agora tem um detalhe importante que eu gostaria de falar para vocês, que é na cláusula group by. Então, aqui eu vou pegar a seção, vou contar quantos livros tem, usando count, número de livros. Vou ver quais são esses livros. Usando o group concat, eu posso mostrar todos os títulos numa única linha. L.título, para pegar os títulos dos livros, considerando que eu vou agrupar por seção. Então, eu vou agrupar por seção, e o que vai acontecer? Eu vou mostrar o nome da seção, quantos livros tem e quais são esses livros. Então, tem seção infantil, nenhum livro. Isso aqui é porque eu usei o left. Pedagogia, tem um livro e esse livro está aqui. Romance, tem 3 livros e esses são esses 3. E assim sucessivamente. Porém, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Digamos que eu quisesse só os romances. Então, eu queria usar um filtro. Vamos ver o que acontece quando eu usar a cláusula where. Where s.nome igual a romance. Eu executo essa instrução e ocorreu um erro. Você tem um erro de sintaxe próximo ao where. Isso porque o where não pode ser usado em campos agregados. A forma correta de trabalhar é usando a cláusula having. Então, quando você quer filtrar campos agregados, você utiliza o having. Então, são 3 exemplos práticos de como trabalhar com order by, como trabalhar com where, e aí a gente usou aqui o like, que pega parte do campo, e em que caso a gente utilizaria o having. O having é utilizado quando você está trabalhando com campos agregados e tem o group by. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.